o tema de hoje é antepé. Então, essas são algumas das patologias que a gente vai estudar na aula de hoje. A gente vai ver um pouquinho da anatomia, que são os temas que são mais cobrados. Neuroma de Morton, bursite e sesamoide bipartido, e tem outras coisinhas também. Então, já vamos começar com uma questão, né? Paciente do sexo feminino, 52 anos, com dor no antepé. Realizada ressonância magnética, demonstra uma lesão justamente aqui no terceiro espaço interdigital, que está apontado pela seta branca. A lesão exibe realce homogêneo pelo meio de contraste, ele injetou aqui no caso, né? Deixa eu ver que não é tão necessário. Qual a principal hipótese diagnóstica? Então, é o neuroma de Morton, tá? Vamos aqui, outra questão, antes da gente discutir sobre o neuroma de Morton. Em relação ao neuroma de Morton, é correto afirmar, é uma neoplasia verdadeira, acomete mais comumente o quarto e quinto espaços, acomete mais comumente o segundo e terceiro espaços, o ultrassom apresenta fusiforme, hiperecóico e bem delimitado, acomete a porção dos espaços intermetatársicos distais. Então, qual será a alternativa correta aqui? Essas alternativas, elas, é bom para a gente aprender com essa questão, a gente vai ver durante a aula por que as outras estão erradas, né? A gente vai ver que não é uma neoplasia verdadeira, que não acomete mais comumente o quarto e o quinto, mas sim o terceiro e também o segundo espaço. No ultrassom apresenta-se fusiforme e hiperecóico bem delimitado. Ela é fusiforme, bem delimitado, mas ela é mais para hipoecóico e não hiperecóico. E acomete a porção dorsal do espaço distal. Não, ela é mais na região plantar. Tá? Então aqui é mais ou menos a gente entender as principais patologias que acometem o antepé, né? Entendendo quais são as estruturas que estão ali naquela região. Então aqui é a anatomia normal. A gente vê que tem as bursas, tem tendões, tem feixe neurovascular. A gente vai ter aqui ligamentos, né? O ligamento intermetatarsal profundo, superficial. Então, o que pode acometer a região do antepé, principalmente, são lesões ou alterações relacionadas a essas estruturas, né? Então, aqui são exemplos de patologias, né? No caso aqui, ó, eu achei esse esqueminha bem legal pra gente memorizar. A gente pode ter uma bursite intermetatássica, que é diferente, por exemplo, de uma bursite adventícia. A gente pode ter um tecido fibroinflamatório, né? Por exemplo, aqui tem em verdinho aqui estaria representado uma placa plantar. Essa placa plantar é uma estrutura anatômica ali que leva a uma estabilidade, né? Quando a gente estuda anatomia, a gente vê o que é a placa plantar, ela pode lesionar e pode levar a essa proliferação fibrosa, então pode ter uma lesão de placa plantar, é um diagnóstico diferencial. Pode ter tumores, né? O neuroma de Morton não é uma neoplasia verdadeira, mas aqui pode ter neoplasias verdadeiras, como o TGC de bainha tendínea. A gente já viu, a gente estudou um pouquinho, né, a fibromatose plantar, a fascite nodular e, inclusive, pode ter, inclusive, neuromas verdadeiros, que não seria o de Morton. Só que é importante frisar aqui que a localização é um pouquinho mais diferente, né? O neuroma de Morton, ele aqui tem mais associação com esses espaços intermetatársicos, enquanto que o neuroma verdadeiro, não. Você pode ter até ali na linear, né? Na mesma linha aqui do espaço, mas ele está mais distal, não tem essa relação tanto com o espaço intermetatarsal. Então, vamos ver aqui, né? Mulher de 37 anos, com dor e parestesias distais no antepé, assinala a alternativa correta. Então, a gente vê aqui, né, que a gente vê um corte axial T1 de um antepé. A gente vê claramente que tem uma lesão aqui no terceiro espaço, que é o mais comum, intermetatarsal, uma lesão mais fusiforme, nodular. Então, aqui não tem dúvidas que é um neuroma de Morton, só que não era isso que ele perguntava. Ele exigia um pouco mais. Traço de um tumor neural? Não, porque não é um tumor verdadeiro. O contraste é fundamental? Não. Na questão, ele até falava que tinha um contraste homogêneo na questão anterior, só que o contraste, a gente vai ver, não é tão importante para o diagnóstico do neuroma de Morton, porque tem características muito típicas. Esse diagnóstico é mais comum no segundo espaço? Não. Não é no segundo. Se tivesse aqui o segundo e o terceiro, ok, mas é mais o terceiro, tá? É rara a associação? Não, a gente vai ver que pode ter associação. Às vezes o neuroma ali, a bursa tá aqui. Se a bursa tá aqui, cresce o negócio aqui, ele pode desencadear uma bursite, né?
Então, a melhor resposta é isso. Ele principalmente trabalhou diagnóstico diferenciais. A gente vai falar um pouquinho durante a aula. Então, outra questão. Considere um paciente está com metatarsalgia com suspeita de neuroma de Morton. Em relação a essa doença, é correto afirmar. Principalmente assim, é muito comum chegar, principalmente, ou na agenda de ultrassom, ou no exame de imagem, o ortopedista ele sabe quando é neuroma de Morton. A clínica é bem característica pela localização. Então, já chega no pedido assim, neuroma de Morton? Então, eles levantam bastante a suspeita, tá? É uma neoplasia benigna dos nervos digitais, plantares. Então, não é uma neoplasia de verdade, né? Aqui a gente já vê que não é a resposta correta. A lesão ocorre mais no segundo espaço? Não. Desculpa, estou passando. É mais comum em homens que usam sapato. Geralmente a mulher que usa mais sapato apertado, né? Então pode fazer ali mais, mais a mulher, então não seria mais homem aqui no caso. O ultrassom não está indicado, tá? É um ótimo método o ultrassom para a gente conseguir ver o neuroma de Morton. As melhores sequências, essa é a resposta, né? Agora não quer passar, gente. Agora que tem que passar, não quer passar. As melhores sequências de RM para detecção são a ponderada em T1, sem supressão de gordura. A gente viu que nas questões meio que eram essas. Que a gente via, né? Porque a gente consegue ver bem o aspecto nodular, bem a localização, a gente consegue ver bem a anatomia ali, que está bem no espaço intermetatarsal. Então, por isso que ela é melhor. Porque o T2, às vezes, vai estar um pouquinho borrado, porque pode ter edema, aí você pode pensar que é uma bursite, então por isso que a T1 é melhor. Então, aqui, vamos falar um pouquinho desse neuroma de Morton, que a gente vê que cai bastante. Outra questão. Em relação ao neuroma de Morton, a gente já tinha falado sobre essa questão. Então vamos lá, falar do neuroma de Morton. Então aqui tudo que a gente já falou, né? O local mais comum é o terceiro espaço intermetatarsal. Eles não são uma neuroma verdadeira e muito menos uma neoplasia verdadeira. E nada mais é assim, às vezes um atrito ali entre essa fáscia plantar aqui, entre essas duas, essa região, pode dar uma proliferação fibroblástica, é meio que isso, né? É uma fibrose perineural que ocorre ali. Aqui seria o feixe vasculo nervoso, está tudo perto. Então, por isso que mesmo chamando neuroma de Morton, não tem relação nem a neuroma, nem uma neoplasia. Então, ele foi descrito pela primeira vez por esse Morton, devido a quem descreveu o neuroma, né? Ele não apresenta neuroma verdadeiro e é uma compressão crônica que leva a essa neuropatia, essa fibrose, proliferação vascular, degeneração axonal. Tipicamente, ele está localizado em contiguidade com o feixe vasculo nervoso, mas os componentes superficial e profundo daqueles ligamentos podem ser um fator que comprime ali. Só que uma curiosidade, isso acho que não vai ser cobrado, mas eu achei legal porque a gente chama tudo de neuroma de Morton, né? Principalmente na prática, a gente fala sobre o primeiro espaço, né? Porque mais comum é o terceiro, mas pode dar nos outros lugares também. Então, às vezes a gente descreve no primeiro, mas eles têm outros nomes. O Morton, teoricamente, era para ser só o terceiro espaço. Então, vamos lá. Aqui a gente tem exemplos de neuroma de Morton, né? A gente vê aqui essa imagem fusiforme, tipicamente no terceiro espaço. Aqui, no caso, foi injetado contraste. Não é necessário, não gerava dúvidas, mas aqui só para exemplificar que se tiver injetar, vai ser um contraste, um realce homogêneo. Aqui, no caso, eu coloquei um exemplo de diagnóstico diferencial. Por exemplo, seria uma lesão da placa plantar, que foi falado naquela questão, naquela alternativa. E a gente tem aqui, a gente tem aqui um corte axial T1, e a gente vê aqui, nem aqui seria o segundo espaço, né? Aí a gente vê aqui que esse tendão, você vê que ele tá um pouco, era pra gente conseguir ver um pouquinho da placa plantar, o tendão tá um pouquinho deslocado, né, do eixo dele. E a gente vê esse borramento, que não é aquele borramento característico que a gente estava vendo nas imagens, fusiforme, tipicamente com relação aqui com o espaço, né? Então, isso daqui seria uma lesão da placa plantar. Aqui na seta tá apontando, no caso, a placa plantar lesionada, né? Teoricamente, para a gente conseguir ver isso, a placa plantar lesionada. Aqui seria uma sequência DP.
com saturação de gordura, e a gente vê que tem até um pouquinho de aumento de sinal ali da placa plantar. A gente consegue, inclusive, delimitar melhor que está mais não tão centralizado aqui no espaço intermetarsal, mas sim aqui na região da placa plantar. Então, isso daqui não é um neuroma de morte, seria uma lesão da placa plantar. E aqui, no caso, injetou e confirmou ainda mais aquilo que a gente suspeitou nessa sequência sem supressão de gordura. Outro diagnóstico diferencial, e a gente colocou aqui, né, é uma bursite. Ou diferencial, que pode acontecer junto, que foi o caso aqui. A gente vê que tem uma lesão fusiforme aqui no primeiro, segundo, terceiro espaço. Só que a gente vê aqui na sequência DP sagital, com supressão de gordura, a gente vê que tem uma distensãozinha aqui da bursa, né? E a gente vê que, além disso, essa distensão, ela tem um realce pelo meio de contraste. Então, aqui só... E o próprio neuroma, ele até realça bem, homogêneo, mas realça bastante. Então, a gente vê que tem um neuroma associado a uma bursite, né? E que é o que pode acontecer. Um neuroma, ele tá ali na região da bursa e ele vai causar a bursite junto, né? Que a gente já falou aqui desses achados. Então, vamos falar aqui de outra. A gente vai entrar em outro tema, começando com outra questão. Paciente do sexo masculino, 30 anos, maratonista, queixando-se de nodulação dolorosa na face plantar do antepé há 15 dias, após intensificação dos treinos. Qual o diagnóstico? Então, o que a gente vê aqui, né, nessa imagem? A gente vê, tem a região metatarsofalangiana, né, era a queixa do paciente. A gente vê que tem aqui um pouquinho de derrame, uma irregularidade, uma irregularidade óssea aqui, mas principalmente o que está mais chamando a atenção é que tem essa bursa adventícia, ela está um pouquinho aqui proeminente, né? E qual que seria a alternativa? Seria uma bursite adventícia, né? Então aqui, só para a gente entender, né, em relação a essa outra, a gente vai falar de bursite adventícia, e a gente vai falar dessa outra paciente aqui, que não é a bursite adventícia, que é uma bursite do segundo espaço, do terceiro espaço, né? Para a gente diferenciar essas duas entidades, né? Aqui no caso, a gente vê que a bursa intermetatásica, igual dessa questão aqui seria uma bursite intermetatásica, né? Que fica nessa região, no espaço intermetatarsal. Já nesse outro exemplo, assim como nesse primeiro exemplo aqui, a gente vê que é mais distal, não fica no espaço intermetatarsal, mas fica na região mais distal e seria uma bursite adventícia. Então, as bursites adventícias, elas não são bursas ativas permanentes, né? Elas podem se desenvolver na idade adultas e tem principalmente relação com, na questão, o paciente, ele tinha intensificado os treinos, né? Então, aquilo levou ao desenvolvimento de uma bursa e que levou uma bursite. No caso aí pode levar uma bursite adventícia. No caso da bursa intermetatarsal, ela já existe nos espaços intermetatarsais distais, elas já existem, às vezes elas podem inflamar, como por exemplo o caso que a gente viu no neuroma de Morton, tá bom? Então vamos ver aqui outra questão, mulher de 30 anos com dor no hálux, qual a melhor alternativa? Então a gente vê aqui, né, que que pode acontecer, se for cair, vai cair exatamente assim. A gente vê aqui que tem o osso sesamoide, a gente vê que ele tem 2 fragmentos desse osso sesamoide. A gente poderia pensar em fratura? Até poderia pensar em fratura, só que está corticalizado, né? Não parece que tem não tem edema. Então a gente pensa no sesamoide medial bipartido, que meio que é uma variação que, por estar, embora não seja uma fratura, por estar desunido, pode levar a um atrito ali e pode causar dor. Por isso que a paciente está com dor, tá? Então, aqui outro exemplo, o que pode acontecer nos sesamoides. Mulher de 55 anos com dor no hálux, qual o diagnóstico? E a gente tem aqui um sesamoide, aqui seria o lateral, que é o medial. A gente vê que ele está esclerótico, né? Então aqui é uma sesamoidite crônica e tem uma provável osteonecrose do sesamoide, tá? Então aqui eu tô falando sobre patologias que podem acontecer no sesamoide. Homem de 51 anos com dor e limitação dos movimentos, qual o diagnóstico? O que a gente vê aqui, né? Nessa questão, a gente vê que tem osteófito, a gente vê que tem esclerose, redução do espaço articular, que são os achados que mais chamam a atenção, né? Então, o que a gente pensaria? Redução do espaço articular,
esclerose marginal, osteófise, a gente pensaria numa osteoartrose, né? Mas não é aqui na alternativa, não tem osteoartrose. Aí só que o que a gente tem que pensar aqui na clínica, para a gente chegar à resposta. Homem de 51 anos com dor e limitação. Ele não está conseguindo mexer essa metatarsofalangeana do hálux. Então, é o hálux rígido, né? O que seria o hálux rígido? O hálux rígido é uma osteoartrose e, clinicamente, o hálux está rígido. Por isso que é uma osteoartrose com hálux que fica rígido. É basicamente para diferenciar de uma pura osteoartrose, tá? Já que a gente falou de hálux rígido, vamos falar um pouquinho sobre o hálux valgo também. Pode ter uma predisposição genética, mas também pode ter relação com o uso de sapatos apertados ou de salto alto. E bailarinos têm mais predisposição a ter o hálux valgo. O hálux valgo seria esse desvio em varo, né? O desvio em varo é um desvio medial do primeiro metatarso e um desvio em valgo da falange proximal. Então, o que a gente escreveu aqui, a gente está vendo na imagem, o desvio em varo, que é medial aqui, a seta amarela, e em valgo lateral, a setinha branca. A gente tem um ângulo, né? Esse ângulo, geralmente, ele é menor que 15 e... aí, maior que 15, a gente já classifica que é um hálux valgo e pode ser leve, pode ser moderado ou acentuado. Não precisa saber esses valores aqui para a prova, tá? É basicamente saber que, às vezes, olhar na imagem também dá para perceber, sem calcular o ângulo, a gente já vê que tem um desvio ali, mas tem um ângulo que mede isso, se casos mais sutis que possam deixar dúvidas, tá bom? Então, a gente está mostrando aqui além, né? A gente pode medir esse ângulo, é um outro ângulo que pode avaliar o hálux valgo, é o ângulo intermetatarsal, né? E esse ângulo é alterado quando ele é maior que 9, mas também, aqui só para ilustrar, não vi questão falando sobre isso, mas fica para vocês saberem, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar de antepé e eu espero que vocês façam uma boa prova.